Glória a Deus. Então amanhã, 8 horas da noite, nós estaremos ao vivo no YouTube. Em nome de Jesus. O cenário nós não sabemos onde estaremos, mas vai dar tudo certo. Porque, irmãos, a ideia nossa é fazer ao vivo aqui na igreja. Mas vocês perceberam que tem um timbalado aí do lado da igreja aí. Se tiver som não tem como. Mas em algum lugar nós estaremos ao vivo, vai dar certo. Amém, irmã Cida? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer, porque eu já sinto a tua presença aqui. Eu já sinto o Senhor aqui. Eu sei que o Senhor está no nosso meio. E vou começar a transmitir a tua palavra. E eu quero que o Senhor venha sobre os nossos corações. O Senhor faça a tua vontade. E que o Senhor venha tocar nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te amamos, meu Deus. E sem ti nós não somos nada. Fique à vontade entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Volta a câmera, volta. Acontece. Acho que vocês já perceberam, o tema da mensagem de hoje é: primeiro você começa. Você pode ler em voz alta comigo? 1, 2, 3. Primeiro você começa. E por que esse tema? Não sei se você percebeu, principalmente você, que hoje ele não está muito com a minha cara não, Isa. Hoje ele não está muito afim de mim não. Eu não sei se você percebeu, você que usa bastante Instagram, rede social, tem uma trend que está rolando. O que é uma trend, pastor? É uma brincadeira, né? Que as pessoas começam... cada tempo, cada semana, cada mês tem alguma coisa diferente. Então, tipo assim, poste uma foto com o seu esposo, poste uma foto com a sua família. E dessa semana a brincadeira foi: primeiro você começa, depois você melhora. E foi uma série de pessoas postando o seu começo e depois como melhorou. Então, pessoas que têm negócios próprios postaram um negócio e depois postou sua empresa gigante. Pastores postaram a igreja e depois postaram uma igreja cheia. Pessoas postaram anos atrás e depois que passou pela academia, postou que estava melhor. Na verdade não estava, mas a pessoa acha, colocou lá, tudo bem. Então, um monte de gente colocou o seu antes e um antes e depois. Então, essa manhã eu quero falar sobre isso. Mas eu não poderia falar sobre isso sem antes mostrar. Eu me considero que eu ainda estou apenas começando, mas eu quero mostrar um começo que eu tive. Vocês vão assustar. Mas joga na tela aí pra mim, por favor. Misericórdia. Nossa, meu Deus do céu. Parece um camundongo, né? Isso aqui foi... Não foi não, eu tenho certeza que não. Bom, isso aqui foi em 2011. E aqui eu pesava 45 quilos, só osso. E 5 era... Osso é o minha. E 5 era só de orelha. Pode tirar em nome de Jesus. Sai. A pastora Raquel não comprou na planta, ela comprou, estava em pensamento ainda. E nessa manhã eu quero pregar sobre isso. Por quê? Porque todo mundo tem um começo. Todo mundo começou por algum lugar. Essa era a melhor foto. Tinha umas que misericórdia. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa manhã. Eu prometo ser rápido, breve e objetivo. Mas eu tenho certeza que Jesus, Ele vai falar com você. Para a gente começar, João capítulo 1, versículo 1. Bem conhecido. Deus abençoe, Vini. Pode eliminar essa foto aí de todos os arquivos, porque eu sei que vai virar figurinha, né? João capítulo 1 vai dizer assim, ó: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Só até aí, em nome do Senhor Jesus. Só para contextualizar, esse versículo está falando de Jesus, tá bom? Então, como eu disse para você, nas últimas semanas, pessoas postaram essa brincadeira, né? Primeiro você começa, depois você melhora. E não tem nada de errado com isso, tá? Entenda que não é uma crítica a quem participou e quem participa da brincadeira e postou. Eu achei algumas histórias até legais, algumas fotos até legais, mas eu quero chamar sua atenção nessa manhã, que você que é crente, você que é cristão, o nosso começo
não começa nas coisas do mundo. O nosso começo, ele precisa começar em Deus. Amém? Não existe um novo começo para mim e para você que não seja em Jesus. Você pode até tentar começar algo da sua maneira, do teu jeito, mas infelizmente vai ser algo passageiro que vai passar. Quando nós começamos um começo em Deus, nós estamos começando a construir algo aqui que vai ecoar pela eternidade. Em alguns minutos atrás nós estávamos aqui adorando e cantando. Isso que nós estamos fazendo aqui é apenas um ensaio. Nós estamos começando a adoração aqui e ela vai continuar no céu, amém? Então, para mim e para você que busca novos começos em Deus, nós precisamos entender algumas coisas. Eu quero passar alguns conselhos para vocês aqui antes de começar. Então, o primeiro conselho é: não se compare. A comparação rouba a essência. Como assim, pastor? Você está aqui e você começa a olhar para as pessoas do lado e fala: cara, fulano já conseguiu isso, ciclano já conseguiu isso, e eu tenho a mesma idade, a mesma faixa etária, cresci no mesmo lugar e eu ainda estou aqui. Não, Deus não te trouxe ao mundo para você ficar se comparando com as pessoas. Cada um tem um tempo específico. Deus tem um plano para cada um. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tem gente que vai conseguir as coisas primeiro, mais novo. Tem gente que vai demorar um pouquinho mais. Mas Deus tem um tempo exato para você. Então, para você que quer viver um novo começo, não se compare. Sabe por quê? Porque a comparação rouba a essência. Tem uma igreja que nós acompanhamos, eu já até levei o pessoal da mídia lá uma vez, e a gente sempre está conectado com eles, acompanhando tudo que eles fazem. E na sexta-feira a gente foi até um rapaz que é dessa igreja, e na conversa com ele, ele perguntou pro Francisco: e aí, Francisco, você serve aonde lá na sua igreja? Eu falei: eu sirvo no louvor na mídia. Ele: eu também sirvo na mídia, tal. A minha equipe de mídia tem 25 pessoas, só para tirar foto. Eu falei: misericórdia. Eu falei: é quase a minha igreja. Mas imagina se eu saio de lá me comparando com o cara. Eu falei: nossa, mas como assim? Deus é tão bom com ele e comigo. Não, irmãos. Talvez você está lá no seu trabalho, você está olhando tanto para o lado, tanto para o outro, se comparando com tanta gente, e você está esquecendo que Deus, ele tem um plano perfeito para você. Talvez não aconteceu da maneira que você quer, porque da maneira que você quer, você ia se perder, mas vai acontecer do jeito de Deus, e vai ser lindo, vai ser maravilhoso, e vai ser perfeito em nome de Jesus, amém? Aí, eita, isso aqui tá bom, hein? Só abaixa um pouquinho para mim, tá? Então, o primeiro conselho é: não se compare. A comparação, ela rouba a essência. O segundo conselho serve para todo mundo isso aqui: não menospreze os pequenos começos. Seja intenso. Ninguém para... Vamos tirar essa ilusão. 0,1% que começa num dia e no outro já deu certo. Todo mundo tem que começar pequenininho e você vai crescendo aos poucos. Isso aí você tem que levar para a sua vida. Para de ficar se comparando, para de ficar menosprezando o seu começo. Sabe? A palavra de Deus fala: seja fiel no pouco, então Deus vai te colocar no muito. Mas quando você está no pouco, seja qual for a sua realidade, é preparação para Deus te colocar sobre o muito. Então, se você for fiel no seu começo, se você não menosprezar o seu começo, Deus vai te honrar. E é desse seu pequeno começo que Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. O terceiro conselho, isso pega muita gente: não tenha pressa, não pegue atalhos. Tem muita gente querendo pegar atalhos para viver os planos de Deus. Tem muita gente querendo dar o jeitinho brasileiro para viver o chamado de Deus. Não pegue atalhos. Vai ter coisas na sua vida que você vai precisar passar para aprender, para dar valor, para crescer, para amadurecer. Não pegue atalho. Jesus não tem um atalho para você. A palavra de Deus vai falar que o caminho do Senhor, ele é estreito. Em alguns momentos, irmãos, não vai ser fácil. Talvez vai ter dias que você não vai ter vontade de sair de casa. Talvez vai ter dias que você não vai ter vontade de sair do seu quarto. Talvez vai ter dias que você vai ter vontade somente de chorar. Mas eu quero dizer que o Senhor não tem um atalho para você. O Senhor, ele tem um escape para a sua vida. O Senhor, ele pode abrir um caminho aonde não existe caminho. O Senhor pode trazer em lugares solitários. O Senhor pode invadir com a presença dele. Mas não pegue atalho. Busque a direção de Deus, porque ele tem uma direção para você correta. Amém?
Glória a Deus. E com isso, o nosso Deus é o Deus de novos começos. Então eu não sei de que maneira você entrou aqui nesse lugar, mas tem novos começos para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério. Os planos de Deus, a sua história não vai acabar assim. Não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Talvez você está vivendo uma estação que você não está tão feliz, as coisas não estão acontecendo da maneira que você queria. Mas calma, você talvez fala, pastor, eu perdi o controle de tudo. Mas Deus, Ele nunca perde o controle de nada. Deus tem o controle de todas as coisas. E eu quero compartilhar com vocês alguns pontos que precisamos de novos começos. Alguns pontos nós precisamos apenas começar para a nossa vida voltar a fluir. E talvez vai ter mais pontos, tá? Mas eu separei apenas 4. E o primeiro está lá em Gênesis, capítulo 33, versículo 4. Comece perdoando. É, isso mesmo. Comece perdoando. Então, Esaú correu ao encontro e abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e beijou, e choraram. Só para contextualizar você, essa é a história de Esaú e Jacó. Todo mundo conta a história de Jacó, mas poucas pessoas veem o lado de Esaú. Esaú, ele foi enganado pelo seu próprio irmão. Esaú, ele vira motivo de chacota. Esaú, toda vez que nós contamos a história dele, nós apontamos um erro de Esaú. Imagina você errar e pro resto da vida as pessoas apontar o seu erro. Esaú trocou sua bênção por um prato de lentilha. Esaú vê o irmão dele indo embora, levando aquilo que é seu, levando a sua honra, a sua dignidade e a sua bênção. Anos depois, Jacó começa a ser transformado por Deus. Jacó reconhece o seu erro e Jacó descobre que ele precisa voltar. Então ele volta e Jacó tinha no coração a certeza que ele seria morto pelo seu irmão, pelo pecado, pelo crime que ele cometeu contra seu irmão. Mas o texto está falando algo diferente aqui. Que quando Esaú avistou Jacó, quando Esaú ele viu Jacó, ele corre, ele abraça Jacó, ele dá um beijo no seu rosto e ele libera perdão para o seu irmão. Sabe, irmãos, eu já me encontrei na situação ao qual eu precisei pedir perdão. Mas eu já me encontrei na situação também que eu precisei liberar perdão para alguém. E tem muita gente que fala assim, pastor, não vou pedir perdão para ele não. Não vou pedir perdão para ela não, porque eu não senti. Você não vai sentir. Perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. Esaú, ele não sentiu que ele deveria perdoar Jacó. Esaú, ele tomou a decisão de perdoar. E perdoar não é fingir que nada aconteceu. Mas perdoar é lembrar e isso não vai mais causar dor em você. Sabe qual o triste? Talvez você está chateado com alguém. Talvez você está... Por algo que a pessoa fez com você e essa pessoa nem sabe mais. Talvez ela pense que está tudo bem e você continua chateado com ela. Tem uma história que na idade medieval, quando alguém matava outra pessoa, existia uma condenação que essa pessoa tinha que cometer o crime. Você matou o defunto, matou a pessoa, então você vai lá pegar o defunto que você matou, você vai colocar nas costas e vão amarrar nas suas costas. E essa pessoa andava. A sentença era, essa pessoa andava com a pessoa que ela matou nas costas. E o cadáver ia apodrecendo nas costas dela, até chegar ao ponto que o assassino também morria. Por isso que você escuta alguns pastores falando que quem não libera perdão, carrega um cadáver nas costas. É porque, na verdade, quando você não libera perdão, você carrega essa pessoa dentro de você. E se você está mal resolvido com alguém, eu quero te dar um conselho, procure essa pessoa. Sabe, você descobre que você está mal resolvido com alguém quando... você fala dessa pessoa quando ela não está presente. Quando o assunto da sua mesa é alguém que não está presente. Você sabe que você não está bem com alguém quando você cria aquela palavrinha que os jovens gostam de falar. Eu peguei ranço. Eu peguei ranço do fulano. Eu peguei ranço da ciclana. Tinha uma época que até vendiam umas camisetas, né? Eu achava um barato. O pessoal andava no shopping com a camiseta preta com um negócio branco escrito ranço. Eu falei, olha. Quem aqui já teve a camiseta do ranço? Ah, vocês não me enganam, não. Ninguém teve a camiseta do ranço?
ranço. Daqui a pouco começava inveja, maldade, e a galera rotulando tudo, era maravilhoso. Você descobre que você precisa liberar perdão para alguém quando você fala assim, que a pessoa fez isso. Não, ela é uma boa pessoa, quem somos nós para julgar? Mas ela fez isso, e talvez está mais dentro de você do que com a pessoa. Então o meu conselho é, procure aquele que te ofendeu, porque talvez aquele que te ofendeu, ele nem está mais lembrando mais, e quem está mais amargurado o coração é o seu. Mas pastor, como assim pastor? A pessoa errou comigo, o fulano errou comigo, o fulano me maltratou, e eu vou procurar? Você não quer um novo começo? Comece pelo jeito certo. Irmãos, a gente só tem que liberar perdão ou perdoar, mas quem muda e quem convence a pessoa é Jesus. Vou abrir algo para vocês aqui, que graças a Deus já está muito bem resolvido, mas foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida. 2015, quando eu voltei de Brasília, com um mês de igreja, a igreja cresceu, vivendo aquele sonho, a explosão de igreja. E eu vou falar algo aqui que até hoje o pessoal de lá não sabe, tá? A maioria. O meu pastor da época olhou para minha cara e falou assim, você pode ir embora, que eu não preciso mais de você aqui. Algumas coisas estavam acontecendo que não estava legal, e eu falei assim, pô pastor, mas como assim? Não, pode ir embora, eu não te quero mais aqui, vai, vaza. Eu chorei pra caramba aquele dia, chorei de raiva, me lamentei. E aí foi a época que o missionário literalmente me adotou. O missionário falou assim, você não vai sair agora de perto de mim, você vai ficar aqui, você não vai para lugar nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, o único lugar que eu não queria parar era aqui, eu vou ficar aqui. Mas eu lembro que depois de 6 meses depois, e foi um dia ainda que eu lembro desse dia como se fosse hoje, estava conversando com a pastora Verinha lá na sede. E esse pastor que me expulsou da igreja, ele estava vindo na minha direção. E detalhe, irmãos, eu saí quietinho, sabe por quê? Porque eu era um dos líderes de jovens. Se eu falasse aquilo para a igreja, ia causar uma briga. E aquele pastor, depois de 6 meses, ele estava vindo no corredor. E eu falei para a Vera, olha lá, Vera, o pastor que me expulsou, você vai ver, ele vai passar aqui, ele vai virar a cara para mim. Você vai ver o que ele vai fazer. Isso aí não vale nada. Eu com o coração cheio de ódio, irmão. Já estava quase assim, ó. Só por Deus. Tava feio. Falei, olha lá, Vera. Sabe o que aconteceu? Ele chegou perto de mim. Ele falou assim, ô Jean, tudo bem? Como que você tá? Vai lá tomar um café em casa. Eu falei, oxi, me expulsou, agora te chamou para tomar café. Vai ter veneno nesse café. E aí eu fiquei com a cara no chão, né? Porque eu tinha acabado de falar para a Vera que ele ia passar por mim, nem ia me cumprimentar. E ele passa e falou comigo. Dias depois o Senhor começou a me incomodar nisso. E aí o missionário me liberou para passar algum tempo numa outra igreja nossa. E eu falei assim, mas antes de eu passar esse tempo nessa outra igreja, eu preciso ir lá e pedir perdão para o pastor. E eu fui lá, era um culto de quarta-feira. Culto rolando, a igreja lotada. Alguns irmãos que sabiam do ocorrido. Na hora que eu cheguei, os irmãos ficou assustados. Falou, vixe, ele veio para brigar. E eu fui no escritório do pastor, eu falei, pastor, eu queria... Há 7 meses atrás, o Senhor me mandou embora dessa igreja e foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu quero falar que eu amo a vida do Senhor. Eu quero tipo de perdão, me perdoa. Eu entendo que talvez isso foi necessário para o meu crescimento. E nesse dia ele chorou pra caramba, ele também me pediu perdão. E sabe, irmãos, eu saí daquele escritório leve. Hoje eu lembro do dia que ele me mandou embora, mas não causa mais dor. Há dias atrás eu estava com ele, 3 horas da tarde, Francisco viu ele, a gente tomando suco de limão. Passei para fazer uma visita para ele, porque graças a Deus eu consegui liberar perdão para aquele homem. Talvez se eu não tivesse liberado perdão para ele, talvez eu seria um amargurado de alma, e até hoje, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque quando a gente não libera perdão, algumas coisas na nossa vida ficam travadas. Talvez você está orando, Deus, tem tanta coisa travada na minha vida, o que está acontecendo? Talvez uma falta de perdão vai destravar muita coisa na sua vida. Libera perdão para sua mãe, para seu pai, para seu primo, para seu tio. Seja quem for, irmãos. Sabe por quê? Porque nós falhamos, nós erramos também. Ele me feriu naquela época, mas hoje eu entendo que eu poderia ter agido de outra maneira. Eu poderia ter sido um pouco mais brando, um pouco mais calmo. Mas graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de pedir perdão para Ele. E hoje a gente se encontra, a gente nem toca mais no assunto. Por quê? Porque ficou resolvido. E com modéstia à parte, Francisco viu o que ele falou da minha pessoa lá.
Ele é um pastor que ele começou a igreja junto com o Bispo Macedo, a Igreja Universal. Ele é um dos 4 pastores, a culpa é dele, brincadeira. Ele é um dos 4 pastores que começou a igreja lá. E ele falou para o Francisco, de todos os obreiros que eu tive, só teve 2 que eu posso falar que entendeu tudo que eu quis passar. Fulano de Tal e o Jean. Sou muito grato por que ele fez na minha vida, no meu ministério. Mas talvez por uma falta de perdão, tudo isso poderia ter sido algo abaixo. Então analisa a sua vida aí. Se nesse momento eu estou falando e está vindo alguém no seu coração, talvez você precisa procurar essa pessoa e falar assim, me perdoa. Se você está pegando implicância com alguém, irmãos, talvez essa pessoa que você tem que chegar e falar assim, cara, eu não sei nem porquê, mas eu tô com ódio da sua cara, me perdoa. Tem que ser sincero. Livro de Mateus, não precisa abrir, tá? Mateus 18, para quem gosta de anotar, Mateus 18, do 23 ao 35, Jesus conta uma parábola de um homem que ele foi perdoado, mas ele não quis perdoar. O homem que perdoou, mas não quis perdoar. A parábola conta que ele devia uma grana e a família dele, a propriedade, os animais estavam prestes a ser confiscado. Então ele foi lá para o rei e ele implorou misericórdia, por favor, perdoa a minha dívida, eu não quero perder minha família. E aí o rei falou assim, a sua dívida está perdoada, você está livre, você não deve mais nada, pode ir embora. E fala que esse homem saiu pela rua, a dívida dele perdoada, e ele encontrou outro homem que devia a ele. E aí o homem falou assim, por favor, perdoa a minha dívida. E sabe o que ele fez? Não, eu não perdoo não. Eu não vou perdoar a sua dívida não. E a história conta que ele colocou esse homem na prisão e cobrou tudo que esse homem devia dele. Você está entendendo? Ele precisou do perdão do rei. O rei deu perdão para ele, mas na hora que ele precisou liberar o perdão para o outro, ele falou, não, eu vou perdoar não. Tem muita gente assim, está se ofendendo com um monte de coisa, mas na hora de liberar o perdão para quem ofendeu ele, ele não quer. Então, irmãos, como eu falei no começo, eu já precisei e vou precisar muitas vezes ainda pedir perdão, mas eu também já precisei liberar perdão. E isso limpa a nossa alma, irmãos. Isso limpa o nosso coração. Ô, irmão, você não sabe como é difícil, às vezes, ter... Quem é mais engraçadinho aí vai saber. Ter a personalidade que às vezes eu tenho, de brincar, de dar risada, de brincar com todo mundo. Quantas vezes já fiz brincadeira infeliz com as pessoas, com pastor, e depois de um tempo ter que chegar e falar assim, me perdoa, porque eu te falei aquilo. Sabe, mas nós temos que aprender. Se nós queremos estar caminhando com o Senhor, nós temos que aprender a começar a perdoar também. Porque quem foi muito perdoado é muito amado, irmãos. Sabe, se eu perdoo, ou se eu sou perdoado, é por causa que um dia... Antes de tudo isso acontecer, Jesus nos perdoou naquela cruz. Então que eu venha ter misericórdia com a pastora Kel, da mesma maneira que ela tem que ter misericórdia comigo. A mesma misericórdia que eu espero dela na minha vida, eu venho a ter com ela. Viu? Cuidado com a louça hoje, viu? Tenha misericórdia. Só abrir um parênteses aqui, só para os homens, não precisa falar, tá? Para vocês não arrumar briga em casa. A mulher de vocês manda vocês lavar a louça e só tem 4 pratos lá. E você começa a lavar e começa a aparecer caneco, tapuer, vasilha, começa a aumentar do nada? Eu caio nesse golpe direto lá em casa. Ah, amor, lava essa loucinha aí. Aproveita e lava isso aqui também. E começa a aumentar assim, ó. Tem, os irmãos manifestou um sorriso. Eu sei que tem. Então o primeiro ponto é, comece perdoando, tá bom? O segundo ponto é, comece obedecendo. Gênesis, para você que gosta de anotar, Gênesis capítulo 6, verso 19, está relatando a história de Noé. Noé, ele é um homem diferente. Noé, ele é um homem que ele se envolveu com Deus. E quando você se envolve com Deus, Deus começa a te dar algumas missões. Deus começa a te pedir algumas coisas. E Deus pediu algo para Noé que nunca tinha acontecido na terra. Quando você começar a se envolver com Deus, talvez Deus vai te pedir algo que ainda não aconteceu aqui nessa terra, porque o nosso Deus pode fazer. Deus falou, Noé, prepara aí uma arca, constrói uma arca que eu vou mandar uma chuva. Mas até então, na história da terra, não tinha caído chuva ainda, só caiu um orvalho pela manhã. Vai vir um dilúvio. Talvez Noé pensou, o que é um dilúvio? É muita água. Então, ele prepara um barco, uma arca, e ele ficou 100 anos construindo esse barco, 100 anos se dedicando a um projeto de Deus, 100 anos obedecendo a Deus. Não tem nenhum outro relato de Deus falando com ele as mesmas coisas.
Tem muita gente que Deus falou com você, aí passa um tempo, você fala, Deus, fala comigo de novo. Deus não vai falar com você de novo enquanto você não obedecer a última coisa que Ele te falou. Porque é essa coisa que vai te levar para uma próxima estação. Então não é obedeceu. E a obediência é a chave que vai nos levar a lugares que nós nem imaginamos. Então, obedeça a voz do Senhor na sua vida, irmãos. Obedeça a palavra de Deus. Noé escutou Deus, Noé obedeceu Deus e Noé colocou em prática aquilo que Deus tinha passado para ele. Tudo que você tem aprendido de Deus, tudo que você tem aprendido do Senhor, coloque em prática, começa a fazer que Deus vai mudar a sua vida. E aconteceu algo incrível. A obediência de Noé gerou para a casa de Noé salvação, gerou para a família de Noé proteção, gerou para a vida de Noé cuidado dos céus. Então, quando eu obedeço Deus, eu tenho cuidado, eu tenho proteção, eu tenho salvação, eu tenho cuidado, eu tenho a proteção dos céus. Quer ter sua vida cuidada por Deus? Obedeça. Quer ter sua família salva? Obedeça. Quer ter um cuidado? Quer ter uma proteção dos céus? Obedeça, porque aquele que te guarda, ele não dorme. Então quer começar algo incrível com o Senhor? Comece obedecendo. Se você tem uma palavra, vai. Mas se você não tem uma palavra, não vai. Se você escutou, se Deus te pediu para você fazer algo, faça. Mas se Deus não te pediu, não faça. Porque eu tenho certeza, se Deus te pedir algo, aquele que pediu, Ele é fiel para cumprir, amém? Então o segundo é esse, o terceiro é, comece buscando. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Busque a mim. Coloca aí para a gente ler, por favor, isso aqui. Mateus capítulo 7 vai dizer assim, ó. Capítulo 7, verso de número 7. Pedi e dar-se-vos, buscai e achareis, batei e abri-se-vos. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre. Só até aí em nome do Senhor Jesus. Quer começar um projeto novo? Quer começar uma estação nova na sua vida? Quer ter uma mudança na sua história de verdade? Comece buscando a Deus. Porque quando eu busco Deus, eu começo a ouvir as suas orientações. Quando eu busco Deus, eu começo a me encher da presença dEle. Quando eu busco Deus, eu começo a ter novas estratégias de Deus. E aí as pessoas vão perguntar, tá, mas como que você fez isso? Mas de que maneira você conseguiu fazer isso? Como você conseguiu prosperar? E o seu segredo não está aqui na terra. O seu segredo está no tempo de secreto que você passa com Deus. Aqueles que buscam Deus não vão andar perdidos aqui na terra. E sabe o que é o mais interessante? Que quando você está buscando Deus, na verdade é Ele que te acha primeiro. Nessa manhã Jesus te achou aqui nesse lugar. Nessa manhã o Espírito Santo achou o teu coração. Você que tem filho pequeno, ou já teve, né? Claro. Sobrinho, neto. Naquela fase que ele está começando a andar, que a criança está começando a andar. E aí você vai brincar de se esconder da criança. E aí você está aqui escondido. E a criança está vindo ali. A criança está te procurando. E você está aqui escondido. Você está aqui, ó. E a criança está vindo ali te procurando. Você já sabe onde ela está, mas ela ainda está te procurando. É mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Quando nós entramos no ambiente de oração, nós estamos ali buscando Deus. Deus já está vendo a gente. Deus já está contemplando nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa, crente. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas dificuldades. Deus também conhece as suas limitações. E na hora certa, Ele vai te achar, Ele vai te capturar e Ele vai mudar a história da sua vida. Mas nós precisamos começar. Está insatisfeito com alguma coisa na sua vida? Faça uma campanha você mesmo de jejum e oração durante uma semana, durante 15 dias, durante um mês. Durante um mês eu vou orar de madrugada, 3 horas da manhã, e as coisas vão acontecer. Por que 3 horas, pastor? Tem alguma coisa de espiritual aí? Porque 3 horas é mais difícil, irmão. É na hora que o sono está mais gostoso, não é? É na hora que, meu Deus do céu, é na hora que tá top. Talvez para você é às 2h30, 1 hora da manhã, não sei. Mas mate a sua carne.
Busque a Deus. Sabe, Senhor, eu vou te buscar até alguma coisa acontecer. Mas você precisa começar, irmãos. Eu convivi com homens que oravam 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. Mas eles começaram orando 5 minutos. E a oração transformou a vida deles. Não existe nada que o poder de Deus não possa transformar. Mas você só vai acessar esse poder de Deus através de uma busca pelo Senhor. E às vezes nós estamos buscando em tantos lugares, nós estamos buscando em tantas soluções. E a maior solução para a sua vida já está com você, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós podemos ter um futuro incrível em Deus. Nós podemos viver grandes coisas com o Senhor. Mas tudo vai começar. Tudo vai começar numa busca. E essa busca vai gerar, sabe o quê? Um encontro. Vai gerar um encontro. Acho que todo mundo aqui já teve um encontro na vida, né? Encontro amoroso. Lembro o meu primeiro encontro com a pastora Raquel. Na verdade foi o segundo, que a gente brigou no primeiro. E a gente voltou a se falar depois de 1 ano e meio. E eu ali tentando conquistar. E eu ali jogando as conversinhas fiadas. Falando, você vai ser a minha esposa. Se tu me cantas, tu me levas. Eu estava ali insistindo, irmão. Estava ali junto. E até que teve um dia que ela cedeu. Ela falou, tá bom, eu vou. Dia do aniversário dela. 23 de agosto. Quase que eu falei maio. A gente foi no cinema. Te encontro às 7 horas da noite na praça de alimentação. Eu tinha certeza que ela não ia. Eu tinha certeza que ela ia me dar um famoso bolo. Eu falei, não, ela vai se vingar, ela não vai aparecer. E começou a dar 6h58. Minha mão começou a suar. 6h59, eu falei, não, ela não vem. 7 horas ela não estava lá. Falei, vixe, tomei mó bolo, cara. Nossa, e agora? 7h05. Vejo lá no fundo. Ela vindo assim, ó. Pulando. Falei, tá feliz? Tá pulando? Tá pulando? Um terninho vermelho. Falei, oh meu Deus, é ela, Senhor. É ela. Quebrando o coração dessa mulher. E ela chegou, parecia um bobo esperando ela assim, ó. Mas deu tudo certo. Agora, irmãos, se isso já mexe com a gente, talvez o seu foi um encontro com um filho, mas se isso já deixa a gente meio assim, imagina quando você começar a buscar Deus e você ter um encontro com Ele. Mas um encontro de verdade mesmo, sabe? Um encontro que vai mudar a história da sua vida. Você nunca mais vai sair o mesmo depois que se encontrar com Deus para valer. Porque talvez você conheça um Deus de ouvir falar pela Bíblia. Você conhece um Deus de ouvir o seu pastor falar. Você conhece um Deus por sentir um arrepio no culto e chorar algumas vezes. Mas Deus é muito mais que um arrepio. Deus é muito mais que um chorar no culto. Deus é muito mais que uma presença. Deus, Ele é real, Ele quer ter um encontro com você. Mas esse encontro começa da onde? Da busca. E o mais interessante é que não tem hora, não tem local, não tem momento. Em qualquer hora, o Senhor, Ele pode preparar um encontro com você. Aí a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Pessoas aqui nessa igreja que já tiveram encontro com Deus, pode falar isso. Eu lembro quando eu tive meu primeiro encontro com Deus. Eu não queria mais jogar futebol, eu não queria mais ir para os lugares. Eu só queria saber de Jesus, só queria saber de estar com Ele. Eu só queria saber de comer da presença dEle. Minha mãe e meu pai ficaram preocupados. Vou levar esse menino no psicólogo. O que está acontecendo? E o dia que eu tirei um terno, então, e coloquei um terno, eu fui para a igreja. Meu Deus, o negócio é sério mesmo. Mas sabe por quê? Porque eu tinha provado de uma água que eu nunca tinha bebido, irmão. Eu tinha provado de um pão que eu nunca tinha comido. Você pode experimentar várias coisas aí fora, mas nada vai substituir a presença de Jesus. Nada substitui a água da vida. Nada substitui o pão da vida. Não existe nada aí fora que pode preencher o seu coração. Mas aqui dentro tem uma presença de Deus. E essa presença pode mudar a história da sua vida. Mas tudo vai começar com uma busca. Tudo vai começar com uma busca. Em alguns momentos, Deus vai fechar um pouco a torneira para te obrigar a ir um pouco mais, para te chamar um pouco mais. Sabe quando você quer enganar a sua criança? Ela está correndo pela casa, mas você quer pegar ela para dar banho, porque a criança tá suja, brincou o dia inteiro, porque a criança tem que brincar mesmo, rolar na lama, dá pirueta, taca pedra no vizinho, acontece, é criança, irmão.
Tem umas crianças lá do lado de casa lá que taca pedra no quintal de casa, taca um monte de coisa, é criança. Então a criança está suja, e você quer chamar a criança para tomar banho, só que a criança corre mais do que você, sabe por quê? Porque o seu joelho dói, as costas dói, a coluna dói, está tudo difícil. E aí o que você faz? Você pega uma bolachinha, né? Você pega um Danone, você pega alguma coisa que a criança gosta e fala, se você vir aqui, a mãe te dá. A criança sabe o golpe, mas o zóio é maior, e ela vai. E aí na hora que ela vai, a mãe cata pelo braço, agora vem cá e já joga no chuveiro e já lava aquela criança, já dá um banho. Irmão, sabia que Deus também faz isso com a gente? Tem muito problema aí. Ah, é o diabo. Não, é Deus permitindo para te pegar de volta e te trazer aqui, ó. Ai, mas está acontecendo uma situação. Estou sentindo um negócio ruim dentro de mim. É Deus revelando a falta que Ele faz na sua vida e está te puxando para perto. Então deixa eu te falar uma coisa. Busque a Deus para Ele poder te achar. Amém? Glória a Deus. O último ponto para a gente poder orar está lá em Efésios capítulo 3, verso 20. Projeta para mim, por gentileza. Comece vivendo o possível. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Só até aí, só, em nome de Jesus. Irmãos, eu já falei isso várias vezes aqui na igreja. Quando nós falamos de começar, comece pelo possível. O possível é comigo e com você. O impossível é Deus que faz. Sabe qual que é o erro de muita gente? E por alguns momentos da minha vida eu também caí nesse erro, que a gente está esperando a condição ideal para começar algo. Quando eu tiver muito dinheiro eu começo. Quando eu tiver mais saúde eu começo. Quando eu tiver mais apoio eu começo. Quando eu tiver mais não sei o que eu começo. Deixa eu te falar uma coisa, lindão, lindona, lembrando do pastor Marcelo. Você não vai alcançar a condição ideal para nada. Porque quando você achar que você tem a condição ideal, você vai ver que ainda falta mais alguma coisa. Sabe qual é a condição ideal para mim e para você? É o sim de Deus. E talvez você não vai ter muitos recursos. E talvez você não vai ter tanto talento. Talvez você não vai ter tantas possibilidades. Talvez você não vai ter tantos apoiadores. Eu falo para a pastora Raquel, tem um monte de gente de Hortolândia que fala assim, nossa, se a igreja de vocês fosse mais perto, eu estaria lá com você. Estaria sim. É isso mesmo. Mas teve um dia que eu me revoltei. Teve um que falou assim, se a igreja sua fosse mais perto, eu estaria lá com você. Sua igreja é muito longe. Eu falei, não, é você que mora longe. Não, pastor, mas se fosse mais perto eu estaria lá. Estaria nada, mano. Se fosse mais perto você ia dar outra desculpa. Então, se você está esperando todo mundo te apoiar para você começar a viver os sonhos de Deus na sua vida, deixa eu te contar. Não vai rolar esse apoio todo, não. Se todo mundo que fala isso pra gente, né? Essa igreja aqui já teria 3 cultos no domingo. Tanto de gente que fala, se a igreja de vocês fosse mais perto. Eu falei, para de conversa. Faça a sua parte. O possível é comigo. O impossível é com Deus. O possível é com você. O impossível é com Deus. Primeiro você começa, depois Deus faz o sobrenatural. Primeiro você faz o possível, depois Deus faz o impossível. Primeiro você prepara o ambiente de milagre, depois Deus faz o milagre. Primeiro você prepara a terra, depois Deus manda a chuva. Primeiro você faz a colheita, depois manda os grãos para você plantar novamente. É assim que funciona. Eu faço a minha parte, porque eu tenho certeza que Deus já está fazendo a dele. Primeiro eu coloco o pé, depois Deus coloca o chão. Mas nós precisamos começar, irmãos. Quantos projetos, quantos ministérios, quantos sonhos estão parados dentro de você? Porque simplesmente você está com medo de começar. Primeiro nós começamos. Depois Deus, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que imaginamos. Foi o que a gente acabou de ler.
O poder dele que atua em nós, através de nós, vai fazer isso. Ninguém começa grande, ninguém começa gigante. Só quem nasceu grande foi Adão e Eva. Todo mundo nasceu pequenininho. Mas nós precisamos começar. Se você começar hoje, um projeto que Deus te deu, daqui a um ano, as coisas vão estar melhor do que hoje, correto? Pelo menos você começou. Pelo menos você foi. Essa semana eu comecei. Não, semana passada já, comecei. Comecei minha dieta. Tô voando. Olha os inimigos rindo. Perdi 1 quilo já. Só que ontem foi o dia do lixo. Geralmente é no lixo que eu me perco. Só para vocês entenderem o que é o dia do lixo, tá? Para quem não entende. Você faz jejum a semana... Jejum, ó, também. Você faz dieta a semana inteira. Aí tem um dia do lixo que é liberado. Você pode mandar bala. E aí eu caí. Eu fui comer um lanche. E pedi logo um x-tudo. Com muito molho. E aí eu fiquei orando para minha esposa não aguentar comer o dela. E ela não aguentou, glória a Deus. Mas hoje eu voltei, estou focado. Teve uma feijoada também no meio da semana, mas deu tudo certo. Mas eu comecei, irmão, estou tentando, vai dar certo. Em nome de Jesus. Mas comece. Comece. Tudo que você precisa para começar, você já tem. Que é a presença de Deus. Então eu quero encerrar essa mensagem. Eu quero orar com você. Mas comece vivendo o possível. Comece buscando. Comece obedecendo. E comece perdoando. Eu quero te fazer um desafio. Se você tem mágoa, se tem alguma tristeza no seu coração com alguém ou com algo, seja daqui dessa igreja, ou seja qualquer parente seu de qualquer lugar, eu te desafio a você sair desse culto e tomar a decisão de pedir perdão para essa pessoa ou liberar perdão para essa pessoa. Já contei aqui e eu continuo contando centenas de vezes porque eu sei que o testemunho ainda não está completo. Mas eu tive uma infância um pouco difícil com o meu pai, questão de paternidade. Apanhava mais que pandeiro em roda de samba. Era difícil. Apanhava por motivos que nem precisava. Eu lembro uma vez eu apanhei porque eu estava com o boné virado para trás, assim. E aí, por ignorância, eu cresci muito revoltado com isso. Só que teve um dia lá em Brasília, eu não conseguia falar que eu amava meu pai. E durante alguns cultos na minha igreja, as pessoas falavam, você precisa falar que você ama seu pai. E eu chegava perto do meu pai para falar que eu amava ele. E ficava aqui na garganta, eu não conseguia soltar o que eu amava ele. Que eu amava ele. E lá em Brasília, num dia comum, o Senhor me pegou e falou, você já prega, você já toca, você ministra em vários lugares, cidades e até mesmo agora em estado diferente, mas você precisa liberar perdão para alguém da sua casa. Nesse dia eu liguei para o meu pai, eu tomei uma decisão. Eu não estava sentindo, mas eu tomei uma decisão de pedir perdão para ele. Eu liguei, lá as meninas que passaram pelo seminário sabem o quanto é difícil ligar lá, o quanto nosso tempo é escasso. A gente parecia o carrossel. A Chiquititas ficava isolada num lugar lá e não tinha tempo para nada. Estudava. Mas nos períodos que a gente podia ligar, eu liguei e minha mãe atendeu. E minha mãe falou, oi filho, tudo bem? Como que você está? E aí eu falei, mãe, hoje a conversa não é com a senhora, hoje a conversa é com meu pai. Passa o telefone para ele. E meu pai atendeu o telefone. Como foi difícil aquele dia? Eu falei, pai, eu quero te pedir perdão. Eu quero falar que eu amo o Senhor. Eu quero falar que eu te amo. A ligação ficou em silêncio por uns 40 segundos. E depois daquele dia, eu já com 19 anos, meu pai falou, também te amo. Foi a primeira vez que meu pai falou que me amava, com 19 anos. Isso doeu muito na minha adolescência. Mas aquele dia deixou de doer. Porque eu que estava ofendido, aprendi a liberar perdão.
Meses depois, ainda o testemunho não está completo, meses depois, orando pela minha família, eu pregando num culto lá na igreja do Amanda, eu fiz o apelo e 6 pessoas aceitaram Jesus. E uma dessas pessoas foi o meu pai. Meu pai aceitou Jesus naquele dia. Então, eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns anos, mas uma coisa que Satanás tem que admitir, que num culto, pregando, o meu pai aceitou Jesus. O homem que me batia aceitou Jesus. E eu sei que ainda tem um processo e as coisas vão acontecer. Segunda-feira eu recebi um vídeo muito legal. A minha família, e eu respeito quem tem familiar assim também, tá? Mas a minha família, a parte da minha mãe, é muito idólatra. Eles são católicos fanáticos, só que eles começaram a se converter. E tem uma prima minha que, com 16 anos, ela tentou virar freira, mas o meu tio não deixou. Só que ela sempre foi muito ativa na igreja católica, mas ela era muito idólatra mesmo. A irmã dela veio aqui para São Paulo, frequentou o espiritismo e depois se converteu, está na igreja. A mãe e o pai veio. E ela contou para mim, há 2 anos atrás, ela falou assim, primo, a gente tinha um hábito aqui em casa de toda noite, 8 horas da noite, a gente rezar um terço. Só que chegou o dia lá que não deu. Eu fiquei sozinha. Eu falei, prima, não é a igreja católica ou evangélica que vai te salvar, é Jesus que vai te salvar. Calma. Mas Jesus tem uma obra na sua vida. E segunda-feira ela me mandou uma mensagem, prima, eu respeito demais a igreja católica, tá tudo bem, mas eu quero falar para você que eu me batizei. Ela mandou o vídeo do batismo dela, aceitando Jesus, e entendendo que não é a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D que vai salvar, mas entendendo que quem salva é Jesus. Então eu estou vendo aos poucos as coisas acontecendo, mas tudo começa quando a gente começa liberando perdão. Então, nessa manhã, se coloca de pé em nome de Jesus.